Que grande presença temos aqui hoje, Everton Mata, também conhecido como Mata ou Tom, ou outros apelidos. Mata, super prazer em te receber aqui para esse papo. Que bacana, obrigado por ter aceito o nosso convite. E primeiramente, te apresenta aqui para a turma. Não, o prazer é meu. Obrigado, Beck. Obrigado, turma de craques da Beta House, pelo convite. Eu acho que mais do que poder estar falando hoje nesse podcast, me estreia em podcast. Primeira vez que eu faço um podcast. Uma vida inteira de infância, antes da gente começar, eu falava aqui com o Beck da minha história de vida familiar de radialista. Meu avô é radialista, foi um craque do microfone. Queria eu ter tido toda a expertise dele no microfone, todo o talento. Vamos testar hoje. E fazia um tempo que eu não estava no estúdio, então tô bem feliz de estar aqui na frente do microfone e na frente de um amigo, na frente de uma pessoa que eu admiro, e que bom que vai ser esse papo aqui. Absolutamente recíproco. Quer dizer, então, hoje, a gente vai chegar lá, hoje tu tá ajudando a comandar um banco holandês, numa operação no Chile, na Argentina, mas tu vem de um passado completamente diferente, né? O teu histórico familiar, empresarial é de comunicação. De comunicação, Três Rios, interior do Rio. Tem algumas questões que são contraditórias. Eu sou um flamenguista fluminense, então eu sou do interior do Rio. O interior do Rio é o Fluminense, chamado de Fluminense, não é carioca. Ainda que possa ser chamado de carioca, mas aí vai ter sempre uma briga com quem de fato é o carioca da gema. Então eu sou fluminense, torcedor do Flamengo, e nascido em Três Rios, que é uma região de serra do Rio. Já que subindo a serra, Petrópolis, começa a descer, aí a gente chega em Três Rios. E ali começa, claro, toda essa história de empreendedorismo. Eu acho que eu bebi muito nessa fonte da minha família. Minha família teve aí uma carga de trabalho que foi de uma percepção de construção. Não foi uma ou duas vezes que precisou reconstruir. A gente está falando aí de um negócio que não é o mais fácil do mundo. A gente está falando de comunicação. Comunicação tem todos os seus ciclos e a rádio não é diferente disso. Meu avô radialista, e puramente radialista, um comunicador, na verdade. Acho que nem podia usar radialista, não é formação de comunicação. E nisso ele empreendeu na família, empreendeu em tudo. Meus pais também. Meu pai tinha fazenda, meu pai tinha todo o negócio dele de frigorífico, tinha uma ideia de empreendedorismo que era própria. Faleceu cedo, justamente por conta desse negócio. Mas aí termina que a evolução que eu entendo como exemplo passa muito por essa vontade de sempre construir algo e de sempre fazer com que as coisas aconteçam. Fui para o Rio, numa escolha natural de sair de Três Rios, a partir do momento em que o momento da faculdade chega e a gente precisa ir para uma outra cidade. Três Rios nesse momento não tinha uma universidade, não tinha uma faculdade. Vou para o Rio, minha irmã já estava lá, faço direito, que foi uma escolha, vou dizer que óbvia, né, naquele momento. Era o acessível e era também aquilo que podia ser mais fácil. E aí vamos combinar que buscar o caminho mais fácil é o mais inteligente a ser feito, ainda que haja contradições nessa frase. E aí fiz a minha formação no Rio, em Direito, e ali fiquei por bastante tempo até que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi um estágio no escritório de advocacia pequeno, no centro do Rio, que durou 2 meses até que eu entrei na Globo. E aí, quando eu entrei no Grupo Globo, entrei como estagiário e aí fiz todo o meu grande aprendizado foi ali. Interessante, sempre quando tu fala de Globo, tu fala com muito carinho, né? Com uma admiração muito grande pelas pessoas. E possivelmente agora que eu tive esse insight, talvez até pela relação com a comunicação, né? Que é algo que vem do teu avô. Verdade. Eu acho que a Globo foi, para mim, se hoje eu tenho possibilidades e acho que eu tive alguma chance de crescer, que eu tive alguma forma de abrir porta ou entrar nas portas que me foram abertas, talvez por aí, a Globo foi a grande escola. Depois de estagiário, qual foi a tua escala lá? Sempre dentro do jurídico, né? Dentro da minha formação. Então, virei assistente jurídico, depois eu fui para analista, advogado, pleno júnior sênior. E a partir dali foi quando eu encerrei o ciclo na Globo e vim pro DLL, para Porto Alegre. Aí foi uma mudança que entra todo um aspecto pessoal também, que não é só trabalho. Aquela velha história de um carioca que acha uma gaúcha, hein? Mais ou menos por aí, né? A vinda para Porto Alegre não foi profissional, isso nem sem dúvida, né? Tem uma história por trás disso que é da Jo, minha esposa.
E aí eu comecei, bom, o ciclo da Globo, depois de quase uma década na Globo, já ia se encerrando, e o ciclo do Rio também. A gente estava no momento do Rio que não era um momento muito legal. E aí eu tô falando antes Copa do Mundo, antes todo aquele hype de Copa do Mundo, todo de Olimpíadas. Existia uma questão no Rio de Janeiro que não estava funcionando muito bem. Já tinha tido a pacificação, já tinha passado pelas UPPs, Beltrame, um gaúcho fantástico, que fez um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro com relação a isso. Toda uma gestão administrativa de prefeitura do Rio que também estava muito bem, que levou tudo para o que foi a Copa do Mundo, mas junto com isso vieram os problemas do Rio de Janeiro, que era, você morava numa capital de um país como o Brasil, que vamos combinar, a gente pode abrir aqui um leque de desigualdade dentro de vários aspectos em qualquer parâmetro. E você descia de manhã num sábado à noite para tomar um chopp, e você pagava simplesmente R$25, chutando aqui o número agora, não vou me lembrar. E aquilo ficou assim impossível. Simplesmente o carioca não conseguia viver no Rio de Janeiro naquela época. E não estou falando só de financeiro, eu usei aqui um aspecto que é aquele que não paga o preço, que é o que te entregam. E aquilo acho que foi ficando um pouco marcante no cotidiano do Rio, fora trânsito, fora infra, fora não infra, fora um monte de coisa que o Rio de Janeiro não estava oferecendo naquele momento. Eu estou falando 2012, 2013. E aí, claro, conheci a Jô. A escolha por Porto Alegre foi muito familiar, foi muito dinâmica, e também algo que eu tenho em mim, que é algo que eu descobri que eu tenho. Na verdade, não era naquele momento, não era nada muito, muito evidente, mas hoje já está sendo cada vez mais, que é de mudança. Mudar é algo que para mim é um fator chave em qualquer progresso, em qualquer evolução. E mudar de cidade, e agora que eu tive que mudar de país, é algo fantástico, é algo que abre qualquer percepção de vida e de mundo também. Legal tu falar isso, porque quando eu penso no teu contexto, eu acho que mudança talvez seja uma das palavras que mais vem em mente, né? Tu era do interior do Rio, foi pro Rio, foi pra Globo, veio para Porto Alegre, tu sai de um business que tem um viés de comunicação para um outro de mercado financeiro, mesmo seguindo na parte jurídica, mas daí tu sai da parte jurídica, vai para o executivo, do executivo tu vai comandar a operação em outros países. Acabo me deparando com um carioca do Rio Grande do Sul que fala muito melhor espanhol do que nós, porque no final das contas a gente fala portunhol, né? Tu fala um super espanhol. Me conta um pouco aí essa virada entrando no DLL, que por muitos é conhecido como Delagenlanden, né? O antigo nome, e depois que vira o DLL, durante toda essa transição de carreira tua, chegando onde é que tu tá hoje. Se eu falei que a Globo foi aquela escola, vou dizer que foi aquele namoro espetacular, e o DLL é o casamento maravilhoso. Então eu acho que eu encontro no DLL... O DLL, aí um parênteses, né? O DLL é um líder global de financiamento, de entrega soluções financeiras para financiamento de ativos, leasing e também gestão de ciclo de vida dos ativos. É um líder global, mais de 30 países, presente em mais de 30 países, que tem a sede em Porto Alegre, também está em São Paulo, Argentina, Chile e México, na Latinoamérica. Sede Brasil no Porto Alegre. Sede Brasil em Porto Alegre. É um banco holandês, a sede está em Eindhoven. E aqui na Latinoamérica fica em México, Argentina, Chile e Brasil. E, claro, as operações cross-borders a partir justamente da operação do Chile. E aí, claro, eu mudei o mundo, né? Eu saio de todo um contexto de Globo, um contexto de comunicação, entretenimento, muito mais entretenimento até do que comunicação em boa parte. Ainda que eu tive a grande parte do meu tempo dentro da Globo foi no jornalismo, foi muito voltado para o que era conteúdo. E aí, claro, peguei toda a parte do que foi a evolução do jornalismo impresso para o que eram as revistas que deixaram de ser semanais, porque já não tinha mais o volume, já estava atrasado ter uma revista semanal. Depois vai para a internet. E aí vai toda essa evolução do jornalismo dentro de uma cadeia de sair do papel para ir para o online. Eu tive a oportunidade de participar de alguma forma dentro desse espaço de tempo. E aí, quando eu vou para o DLL, eu acaba o entretenimento, em termos de produto. Não é mais o produto entretenimento, mas é algo que eu entendi como fantástico dentro de todo um contexto, não só de cultura da empresa, como também de missão, de visão que o DLL tem. Por que a gente faz isso?
E é completamente, hoje em dia, quando a gente encontra qualquer viés, seja de sustentabilidade ou seja só de discurso, o DLL já não tem só isso, o DLL já tinha antes. Quando a gente fala de gestão de ciclo ativo, de um ciclo de vida de um ativo, o DLL já faz isso há muitos anos. O que tu chama para aquela pessoa que está nos ouvindo de gestão do ciclo do ativo? Você tem uma empresa, você precisa de um equipamento, o DLL te dá uma solução financeira para esse equipamento. Por exemplo, um computador ou uma máquina agrícola? Computador, pode ser um computador. Você precisa agora fazer uma renovação do teu parque de máquinas, no teu caso é um computador. O DLL te ajuda, te dá a solução financeira para isso. E esse computador antigo seu, ele não vai para o lixo. Ele tem toda uma renovação. O DLL pode fazer um refinanciamento para um outro parceiro que precisa do computador que para você já não serve mais. Ou então ele pode fazer o scrap bem feito junto com o vendor. Ele pode fazer de alguma forma um uso a partir desse equipamento. Ele não vai simplesmente passar a ser um lixo eletrônico. Então toda essa gestão de ativo que o DLL faz, e aí que entra não só a gestão do ativo em si, do hardware, mas entra também a parte financeira, né? Como que você, com a sua empresa, tem benefício de utilizar o DLL para que esse equipamento dentro do teu negócio também te gere algum resultado, te gere alguma forma de gerar o melhor resultado, seja margem do teu produto, seja a tua escalabilidade, seja o que for. Então, acho que eu entendi o DLL e entrei nesse negócio como se fosse algo meu. Simplesmente porque eu entendi ali no DLL a função, o propósito. Como fazer algo e por que a gente está fazendo algo. Isso eu acho fantástico nessa empresa que hoje é o meu matrimônio perfeito. Isso é super interessante. Eu passei um período na Câmara Americana de Comércio, eu nunca tive uma relação direta com o então De Lage Landen, mas eu sempre soube que tinha um banco holandês com a sede do Brasil em Porto Alegre, coisa que é raro, porque a concentração do mercado financeiro é mais em São Paulo, logicamente, e sempre tive uma certa admiração. E por Beta House, quando eu tive a oportunidade de entrar lá, conhecer aqueles corredores, conhecer aqueles andares, entender a cultura, entender o globalismo, ao mesmo tempo com toda a customização para o negócio local. Quer dizer, o DLL, até trazendo um pouco de fatos e tudo mais, pode desde financiar um Apple, né, uma máquina da Apple, até uma máquina agrícola lá de R$1 milhão, fazendo esse tipo de facilitação para aquele usuário, para aquele público consumidor. Então, dentro desse contexto, a gente passou a entender uma empresa que tem uma estrutura de governança completamente diferente daquilo que pelo menos é o padrão de mercado, né, de um dono ou sócios e tudo mais, tem uma complexidade um pouco maior, ela é global, tem uma operação local, ao mesmo tempo que tem diversas customizações, mas tem também, né, toda uma estratégia global que precisa ser seguida e diferentes culturas, né? Quer dizer, a gente está falando de um banco holandês com operação no Brasil, com operação em outros países da América Latina, e aí é uma grande confusão. E essa confusão, entre aspas, eu estou chamando de confusão porque, na verdade, é o mesmo contexto, porém cheio de observações, né, no meio do caminho. Ela me fascina, de certa forma. Eu acho uma operação super interessante estar próxima. As pessoas são muito interessantes. São pessoas que falam línguas diferentes, que se correspondem em inglês de vez em quando, em espanhol de vez em quando, em português de vez em quando, que tem pessoas do mundo inteiro trocando e-mails. Como é que é essa vida de operar uma empresa global? Como é que é essa vida de ser, de certa forma, holandês, de certa forma brasileiro, de certa forma argentino, de certa forma chileno, e hoje tu tens dentro do teu escopo uma possibilidade, inclusive, e até a responsabilidade de abrir a operação ainda mais para outros países da América Latina, né? Como é que é esse mundo de operar numa empresa tão global? Eu acho que ele entrega 1000 oportunidades ao mesmo tempo, que é um desafio que tira o sono. E aí eu acho que a gente entra na parte que é a minha terceira grande mudança, terceiro grande... Tu lembra? Aí, lembrando um pouco fora um tempos atrás que a gente estava em Mendoza, no evento do DLL. Como esqueceria? Como esqueceria. E aí eu me apresentei, foi a primeira vez, e o Beck estava presente, foi a primeira vez que eu me apresentei pro meu time. O time que eu estava começando a fazer a gestão da operação. E era a primeira vez presencial que a gente estava com todo o time, né? E aí eu colocava como os primeiros inflexões, os pontos de inflexões dentro de eu fiz uma apresentação que era um Instagram fake, porque eu não tenho Instagram social, não tenho. E
eu acho que aí a gente chega nesse ponto de flexão que é, de fato, a minha mudança para o Chile hoje, para Santiago, e tá assumindo uma posição de executivo e não mais um advogado, não mais dentro de um escopo jurídico, que já me entrega várias percepções, que já me entrega várias formas de olhar para esse desafio e atuar com ele. E aí quando eu falava de mudança, quando eu falava de como que abre perspectiva e como que é interessante essa questão de estar fora do teu, não só do conforto, mas também fora daquilo que você conhece, fora daquilo que você tem conhecimento. Hoje, sentado aqui na tua frente, a gente tem uma relação maravilhosa, eu posso conversar 1000 horas contigo, mas sentado aqui com o microfone, com esse fone, entendendo que eu estou entregando algum conteúdo, obviamente que me coloca numa situação em que eu tenho que estar um pouco mais desconfortável. Isso é maravilhoso. E é o que eu gosto. E a mudança para o Chile, entender que um país não é mais um país, porque eu tenho que fazer uma integração com a Argentina, e que eu tenho 2 operações agora para fazer uma gestão. E que é tudo completamente diferente. E que é completamente diferente do Brasil, da operação que eu conhecia muito, depois de 10 anos, mais de 10 anos. Cara, isso tira o sono. Dá frio na barriga e é muito, muito, muito interessante e impressionante a forma com que você reage a partir de encontrar com isso na tua frente. E eu quero entrar no contexto político, econômico, né? Porque tu entraste para liderar a operação do Chile praticamente no meio de uma constituinte que mudaria muitas regras do jogo, principalmente para o segmento, o qual vocês, como DLL, operam bastante, né? O mercado agro. Na Argentina também, né? Com uma série de políticas econômicas completamente adversas daquilo que a gente vê ao redor do mundo, com questões cambiais, com questões de poder transacionar dólar ou não dólar e operando numa multinacional, no mercado financeiro. Então, são contextos completamente complexos que eu gostaria de explorar, mas antes disso tem um fator cultural, né? E eu me lembro muito bem, e para mim é uma marca tua, assim como a palavra mudança, eu acho que tu tens uma certa humildade, uma empatia que é muito bacana. Nessa mesma apresentação que tu citaste, e eu achei super interessante que tu colocasse o Instagram mesmo sem ter um Instagram. Eu me lembro de tu colocasse uma foto tua, né, surfando, né, super menino ali, guri, como a gente fala, mas ao mesmo tempo tu diz assim, olha, mas hoje eu não consigo, né, nem perto disso. E aquilo, logicamente, gera uma empatia, tu tem uma voz mansa, tu tem ouvidos muito abertos, né, uma pessoa que não sai falando, e sim que recebe muito, que pensa muito como agir, que reflete, que conversa. Como é que é a questão de entrar em diferentes países? Chile e Argentina têm uma rivalidade futebolística, que é algo que é forte na América Latina, e tu tens também um desafio, de certa forma, de juntar esses 2 países sendo um brasileiro. Quer dizer, cara, que loucura, cara. Não, a gente encontra uma... Bom, aí falando... Primeiro, obrigado pelas palavras, e depois falando de momento, né? Quando eu entro nesse barco, Chile e Argentina, eu encontro. É um pós-pandemia, é um pós o maior protesto que o Chile já viveu, 2019, que depois veio a pandemia. Ainda em recuperação, depois eu encontro a Argentina passando por essa crise cíclica que a Argentina está passando de novo. Depois vem a questão de guerra, Ucrânia-Rússia, que mexe com toda a geopolítica e também com a parte econômica, fora o rebote da pandemia que ainda acontece. O Chile em recessão. Constituinte. O Chile passando pela Constituição a partir dos protestos de 2019, que ainda está em evolução, ainda está em andamento. Evolução, não sei se é a palavra, mas ainda está em andamento. Agora, esse ano, eleições e Constituinte juntas. O Chile vai votar Constituinte em dezembro, a Argentina em dezembro começa o novo governo. Então não tem, o famoso não tem um minuto de paz. O contexto fora, externo, né? Um minuto de paz externo, que eu quero dizer. O contexto externo do negócio, do ambiente que a gente trabalha de mercado, ele está conturbado. A gente está tendo bastante turbulência. E aí eu encontro 2 times, aí falando da cultura, né? Uma parte que é o Chile, e aí tive que aprender a lidar com as percepções. Entender como que funcionaria. Ou da melhor maneira que poderia tirar proveito. Eu acho que... E aí, se a gente entra um pouco e falar em liderança, eu acho que a liderança ela não está mais em ordem, ela acho que nunca teve, né? E muito menos em cargo. Então, eu comecei a procurar lideranças dentro da equipe. E não achar que eu sou o líder único. Muito longe disso. Então, eu comecei a entender que... Primeiro, a gente tem uma hierarquia muito grande. E fazer isso no Chile era muito difícil, porque
falando em Chile como país, é um país muito hierárquico. É um país que tem esse... É voltado tradicionalismo, né? Conservadorismo Empresarial. Conservadorismo. São conservadores e atendem a hierarquia, respeitam a hierarquia. Se eu chego amanhã para alguém no Chile, e aí eu estou falando em qualquer setor, ele te respeita no momento em que você está. Independente se você tem uma história para estar naquele lugar. Independente se ele reconhece que você tem direito a estar naquele lugar. Você está naquele lugar, ele é teu e eu vou respeitar isso. No Brasil, a gente já sabe que isso é diferente um pouco. Né? Um líder não é um líder porque ele tem um crachá, um líder não é um líder porque ele é o gestor. Aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade maior de entender as relações humanas, eu creio. Assim, no sentido de que, poxa, o Beck ele é o meu líder porque eu tenho admiração por ele, não porque o Beck é algo. Independente do que você está fazendo, independente do momento em que a gente tá ali. O Chile não. O Chile tem a cadeia hierárquica um pouco mais organizada. E aqui eu não estou falando que é ruim, estou dizendo que é diferente do modelo mental que eu, como brasileiro e com toda uma experiência de vida corporativa no Brasil, tenho que entender. E a Argentina, a gente já tem algo que não vou dizer que ele é próximo do brasileiro, porque ele não é, mas você tem pessoas mais objetivas, mais diretas e que não tem medo do conflito. Então, bem educadas, bem capacitadas. Bem capacitadas e que não tem medo do conflito no sentido de que, independente da hierarquia, ok, eu vou falar sobre isso. Eu vou me posicionar. Eu vou pontuar algo que aqui não me parece interessante ou vou discordar. O que faz esse ambiente ser tão rico e tão divertido ao mesmo tempo, ainda que as frustrações, obviamente, que elas aconteçam e eu vou dormir com elas, eu entendo que a melhor forma para fazer essa integração acontecer, ou para conseguir viver nesse ambiente dos dois países com culturas tão distintas, não teve outra que não foi encontrar pessoas dentro desse grupo que pudessem fazer as conexões. E eu acho que a tendência é com que cada vez mais a gente consiga ter dentro de um ambiente, aí eu estou falando do ambiente corporativo, quem sou eu para querer mudar a rivalidade Chile-Argentina histórica, que eu não vou mudar nunca, mas dentro do ambiente corporativo, pessoas que conseguiram entender as outras. Isso é algo que eu tenho sentido muito orgulho de diariamente ver. De ter conseguido fazer com que pessoas de tantas distintas culturas, de tantos distintos níveis sociais, de tantas distintas crenças, hoje trabalham. Hoje, na minha operação, tem mais ou menos não, é um dado fato, 9 nacionalidades. São 9 nacionalidades distintas. 9 nacionalidades. Eu não sei se na Europa tem alguma empresa com tanta nacionalidade num tão curto grupo. A gente está falando de 50 pessoas. Então Quais são as nacionalidades? Bom, tem o hondurenho, costarriquenho, mexicano, boliviano, venezuelano, brasileiro, argentino, chileno, uruguaio. Bom, aí tá 9. Equatoriano, 10. Impressionante. É muito interessante. Ou Muito seja, interessante. é um mix, cara. É um mix. E eu me lembro muito bem no kickoff, que eu acho que foi uma estratégia de início da tua operação lá. Aliás, também corajoso, né? Trouxe consigo não só um general manager, mas que tem uma certa função de CEO, né? Eu diria que é a posição máxima ali dentro das operações que tu tá liderando. Então, ainda trouxeste uma empresa brasileira, Data House. Achei super corajoso da tua parte. Mas, ao mesmo tempo, vocês tiveram uma sacada muito importante, né? De entender o projeto CLAR, que é a união do DLL no Chile e na Argentina, a partir de algo que sempre separou, que foi a Cordillera, né? Como algo que, de certa forma, estava unindo. De tirar o pessoal de Santiago e de Buenos Aires e colocar no centro, em Mendoza, né? Que é no meio do caminho, por mais que ali seja Argentina. De ter o vinho como um fator de aproximação, né? Que é algo que todo mundo gosta. De praticar esporte junto, como o rafting. Em turmas de chilenos, argentinos e brasileiros. Juntos pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Vou confiar num cara, num rafting, que vai conseguir fazer o trabalho dele bem feito, que não vai me jogar na água. Exatamente. E eu achei uma baita de uma sacada, toda aquela configuração, né? Eu me lembro que até o Beto e eu, a gente se dividiu um pouco de entender assim, cara, a gente precisa entender alguns contextos. Não vamos ficar só nas lideranças, né? Vamos entender, vamos conversar, vamos falar com a base, vamos entender como é que eles estão entendendo a empresa e tudo mais.
né? Porque as lideranças, logicamente, a gente teria contato, a gente teria relação, mas era importante a gente sentir a cultura, a gente ouvir e tal. E me tocou muito quando eu me lembro que eu estava naquele primeiro andar de cima, a primeira fila do andar de cima do ônibus, e perguntei assim, olha, para vocês, qual o momento mais importante da história de vocês no DLL? E eles disseram aquele momento, né? Aquele momento. E para mim foi absolutamente simbólico e já começava a, de certa forma, ser uma assinatura do modelo cultural que tu estava imprimindo lá, e, de certa forma, absolutamente agradável, conseguindo conjecturar algo que era bom para a empresa e bom para os colaboradores ao mesmo tempo. Acho que algo que eu tenho marcado como objetivo, Beck, e aí a gente já conversou bastante sobre isso, que quando eu decidi que sim, era uma opção, eu ir para essa parte mais executiva e sair da parte técnica, jurídica e sim começar a fazer uma gestão de time. E aí, independente se fosse no DLL, se fosse fora, se fosse algo pessoal, se fosse projeto de carreira futuro, algo que a gente poderia conversar horas sobre isso também, eu entendi que o meu objetivo fundamental era florescer qualquer ambiente que eu tivesse. Eu entendi Legal. Que eu tinha como poder de transformação a partir de qualquer posição que eu estivesse, que eu ia buscar fazer com que as pessoas, de fato, entendessem o real sentido delas estarem naquele lugar. Do contrário, desculpa, simplesmente a gente está tarefeiro, botando papel para frente todo dia e não vai entender absolutamente nada no final do dia o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. A gente vai comer um sanduíche e vai dormir. E esse foi a minha pegada. Desde sempre tem sido a minha pegada. Entregar, empoderar as pessoas para que elas, em qualquer parte do trabalho que elas estejam fazendo, elas consigam entender o porquê. E aí entra o segundo nosso ponto junto, que a gente manteve, né? Todo esse trabalho é um trabalho que já vem de muitos meses juntos, desde o meu primeiro dia praticamente, que é da gente olhar junto com todo um time, com toda uma equipe, a gestão do negócio e também os objetivos que a gente tem como negócio. Fazer com que cada um entenda e compreenda o porquê que a gente está todo santo dia acordando e abrindo o laptop para trabalhar. Pode parecer utópico, mas dentro de um contexto e dentro de uma realidade de um time coeso, um time que tem a capacidade de fazer e que eu tenho, obviamente, confiança que são capazes de realizar, eu acho que a gente tem conseguido, e aí eu falo a gente porque eu coloco todo o grupo de gestão que faz parte disso, nesse sentido de florescer o ambiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, uma pessoa que trabalha dentro desse time, ela entende que ela também é líder. Ela entende que ela também tem uma função digna do que ela está ali para fazer. Isso é um crescimento. Não estou dizendo que a gente chegou no estado da arte, longe disso. E aí eu tenho 1000 outros objetivos e 1000 outros desafios que a gente ainda tem que percorrer com relação a florescer esse ambiente. Mas eu entendi que a minha liderança, ela deve passar por aí. Eu não tenho como passar na vida de uma pessoa sem deixar para essa pessoa algo que eu possa ter feito ela melhor. E aí não é vaidade nem ego. É simplesmente eu quero dedicar meu tempo a um olhar para qualquer pessoa que está do meu lado. Porque senão eu simplesmente vou estar fazendo algo totalmente no escuro e talvez sem objetivo. Resultado de hoje, não resultado para muito tempo. Então é um cara com soft skills impressionantes conectados a hard skills impressionantes, né? E ao mesmo tempo com um coração por trás absolutamente enorme. Eu acho que isso é muito da admiração que a gente tem por ti. Tom, e como é que se equilibra? E eu vou pedir para te trazer uma resposta não só conceitual, mas até fática. Como é que tu equilibra a unidade da empresa dentro de um contexto de um banco holandês, operação chilena, operação argentina, ao mesmo tempo tem uma operação conjunta aqui. Como é que se mantém a cultura DLL em contextos tão diferentes, né? Um banco holandês, países latinos, brasileiro, argentino e chileno. Com fatos, com demonstrações, com atitudes, com exemplos. O que, por exemplo, uma liderança que esteja para assumir um desafio igual ao teu, ou parecido ao teu, ou já esteja nele, que tipo de exemplo tu poderia dar para que essa pessoa tivesse alguns ganhos que talvez tu já tenha obtido nesse processo? Eu acho que o entendimento da cultura é fundamental. A gente às vezes pensa que a cultura organizacional, que a cultura de uma empresa, ela está
lateralizada, ou ela simplesmente ela existe porque se fala sobre isso, mas na verdade eu vejo no DLL, pelo menos aí falando especificamente de onde eu tô, isso é muito arraigado, a gente tem uma cultura muito forte. E é uma cultura organizacional, não é uma cultura de um país. Tudo bem, obviamente que bebe na fonte de tudo do que é uma cultura holandesa de corporação. A gente está falando aí de um país que tem uma das maiores grandes empresas do mundo. E não é à toa. E o que é a cultura holandesa? Para a gente conhecer um pouco mais. É uma cultura de inclusão, é uma cultura que sim, desde sempre gera essa inclusão, até porque é um país que recebeu muito e vivenciou muito e tirou vários proveitos a partir de uma inclusão, seja de imigração ou seja de um país que recebeu muita gente para trabalhar. É uma cultura que busca o consenso, é uma cultura que busca o consenso, e não é um consenso a partir da liderança, o consenso a partir dos membros, o consenso a partir de tudo que está no entorno. Eu vejo o DLL hoje, e aí falando sobre especificamente, que o consenso não está na mão meu e teu. É o consenso de um grupo de trabalho, é o consenso de um grupo que está envolvido na questão. E claro, respeitando todas as cadeias, de toda uma matriz de autorização, toda uma matriz hierárquica também, que envolve tomada de decisão. E isso reflete nos países. Isso aí eu não posso ter, e aí se eu quero ter algum resultado, se eu quero ter algum sucesso, e aí falando para quem está por assumir uma posição como a que eu assumi, ou um desafio como que eu assumi, ou ainda vai percorrer esse caminho, eu não posso ir contra essa cultura. Eu não posso achar que a cultura do lugar que eu estou entrando, ela é pior ou merece mudar porque eu penso diferente. Eu acho que é uma adequação. Eu acho que é um estilo de liderança assimilado à cultura que eu estou entrando, assimilado à cultura que eu tenho que absorver e que eu tenho que transformar isso dentro de um aspecto de trabalho, dentro de um aspecto de convívio para todo o meu time. Eu não posso achar que, eu vou assumir uma posição e nessa posição eu vou criar, a partir desse momento, o que eu quero como empresa. Isso não vai funcionar. Eu vou fazer uma quebra, eu vou fazer uma ruptura. Eu tenho que respeitar a cultura organizacional. Eu tenho que respeitar todos os níveis de forma de trabalhar, seja regional, seja global. A gente tem os reportes, a gente tem hoje em dia, que não é só na empresa que eu estou, mas qualquer empresa hoje tem os dual reporting lines, que está muito em moda. A gente fala sobre essas cadeias de reporte duplo, porque você tem um reporte funcional para uma área, mas você tem um reporte direto para outra. São carreiras que avançam um pouco mais em expansão lateral do que só vertical. Você tem muito mais oportunidades, você tem muito mais espaço nesse perfil. E quando eu encontro essa cultura acontecendo e eu tenho que trazer ela, ou fazer com que o meu time Chile e Argentina absorva essa cultura, é onde eu começo a ganhar, é onde eu começo a ter algum resultado. Porque, na prática, eu não posso pensar que o meu time de gestão, ele simplesmente pode fazer o que ele quiser. Ele não pode fazer o que ele quiser. A gente tem que estar absorto dentro de uma cultura, absorto dentro de um objetivo. Se eu tenho uma estratégia corporativa, eu não posso fazer nada que seja magnado, ao contrário. Eu tenho que estar direcionado para isso. Algo que eu sempre comento, eu estou numa multinacional. A minha operação ela tem que ser relevante e contribuir para a estratégia corporativa. Já me escutou falar isso uma dezena de vezes para o meu time. Não tem como hoje em dia eu vender café se a minha empresa não vende café. Mas dá resultado. Não interessa. Perfeito. Não é café que a gente está vendendo. Não é esse o resultado prático do nosso negócio. Vou pegar esse gancho. A gente falou de como manter ou equilibrar a unidade organizacional dentro desse conceito multicultural. Como é que se equilibra a unidade estratégica, né? Sendo que a gente tem um banco mundial que opera em 30 países, com um DNA holandês e com países com ameaças e oportunidades surgindo a todo momento. Como é que fica essa questão da estratégia global versus a estratégia local? Como é que a gente consegue transformar oportunidades em, de fato, ganhos? Como é que a gente se defende e até explica para o holandês lá o que está acontecendo, por exemplo, no Chile, na Argentina, para ter as forças, os argumentos, as referências, que muitas vezes são armas muito diferentes daquilo que eles usam num contexto de negócios absolutamente diferente do nosso. Quer dizer, como é que funciona o equilíbrio da unidade estrategicamente do DLL? Eu acho que é conhecendo o mercado, conhecendo o nosso negócio. Os holandeses conhecem o Chile e a Argentina? Conhece. Entendem bem? Entendem.
não vou dizer que entende o contexto político e geoeconômico, mas entende do negócio, entende do mercado. Tem muita informação sobre o mercado que a gente está atuando. Então, qualquer estratégia, aí vamos falar uma estratégia comercial, uma estratégia de negócio que seja local, ela não é no escuro. Ela tem bastante conhecimento a partir de muito envolvimento com os nossos parceiros, com tudo que é informação. E claro, com uma cultura de risco nossa, da DLL, que entrega muita informação com muita transparência para toda a organização. Mas acho que aí, falando da estratégia, Beck, eu acho que o fundamental primeiro, a gente tem que conhecer muito bem o nosso mercado. E, obviamente, a gente tem que entender qual é a batalha que a gente vai querer ganhar. Legal. Não tem como, obviamente, eu cumprir com 100% localmente de uma estratégia que está voltada para distintos países. Uma multinacional, quando ela desenha uma estratégia corporativa, obviamente que ela, aí na minha percepção, né, ela não tem a ambição, ou não deveria ter pelo menos, a ambição de que cada parte dessa estratégia vai ser cumprida 100% por cada uma das operações locais, porque isso é impossível. É um norteador, é uma estratégia global. Então, assim, eu olho para essa estratégia, obviamente que eu entendo toda a questão que ela me, todo o objetivo que ela me entrega, e eu vou ter que absorver para que localmente eu consiga, dentro da minha possibilidade local, de mercado local, entregar. Isso é muito interessante. Eu te dou um exemplo prático. O Chile hoje ele é uma matriz de energia renovável do mundo. O Chile, muito provavelmente, se tudo funcionar e se tudo que se planeja para o Chile entrar em operação, o Chile vai ser a matriz de energia do futuro. Por conta de vento e sol? Vento, sol, hidrogênio verde, passa por hídrico, passa por solar. Um campo solar, hoje em dia, o Chile é um dos países que mais tem painel solar instalado no mundo. É uma matriz energética forte, que se projeta para esse país. Fora, claro, a parte da mineração que continua. O lítio, que é base para que toda essa parte de transição energética aconteça, o Chile está produzindo. Então, o Chile, eu acho que em algum momento, se tudo der certo, se a política der certo, e se a América do Sul não for mais a América do Sul, como não repetir tropeçadas de América do Sul, como a gente sabe que nossos países fazem, o Chile tem tudo para ser uma potência dentro dessa transição energética, que está conectado totalmente com o que é a estratégia do DLL, por exemplo. Ou seja, se eu nesse mercado eu não olhar para esse ponto estratégico e não entender que aqui está um grande corredor para eu atuar, eu vou estar jogando contra. Perfeito. Que é o entendimento de financiar o impacto positivo, que é financiar a sustentabilidade, ativos Exato. Que vão fazer bem ao mundo no longo prazo e também, logicamente, a própria operação, porque quando são mundos novos, talvez tenha menos concorrência, mais possibilidade de criar novos produtos, novas maneiras de se comunicar Total. E se relacionar com a indústria, etc. E claro, e um dos objetivos que a gente tem é ajudar os nossos parceiros a fazer a transição energética, que não é fácil. Não é fácil. Então, não é fácil. E é lenta. Bom, aí lenta eu não sei, mas ela é de pouco. Não é de um dia para noite. Você não muda a tua matriz de um dia para o outro. Perfeito. Vou pegar um gancho de novo na tua resposta, mas vou pegar um gancho numa pequena palavra de 2 letras que às vezes é o mais significativo de todos. Essa palavra é o C. C, América Latina, C, o Chile, C, confirmar. Por mais que a gente tenha 1 milhão de matrizes de processos de decisão, por mais que a gente tenha inúmeros dados que possam nos levar a uma certa direção, a gente vive dentro de um contexto de incerteza absolutamente grande, né? Seja no contexto político, seja no contexto... E aqui eu estou falando tanto Brasil, mas também, logicamente, Chile e Argentina. Político, econômico, social, tecnológico, tecnologias indo e vindo a todo momento, seja que o próprio banco usa ou que o próprio cliente usa, padrões de consumo dessas tecnologias, etc. Ambientais, que é algo totalmente relacionado ao teu negócio, e legal, né? Então, quando a gente cria aquela matriz PESTEL, né? Político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, a gente tem um check de nível 10 de intensidade para todos os contextos que está inserido. E uma velocidade de mudança muito profunda e muito ágil. Como se toma decisão dentro de um cenário desse? Eu acho que tem que tentar desacelerar no momento em que a gente precisa tomar decisão. Dá um zoom out. Dá um zoom out. Não pode tomar decisão de pânico.
e aí a gente está falando de contexto político, econômico, que qualquer decisão ela pode ser uma decisão de pânico. E que ainda que seja, tá tudo bem. Tá tudo bem que seja uma decisão de pânico, mas que ela precisa voltar. Eu não acho que... Eu tenho uma frase que eu entendo como ótima, que é: a melhor decisão é a decisão tomada. Só que no contexto que a gente está conversando aqui, eu não posso achar que a decisão que ela foi tomada ela é melhor para sempre. Eu posso revisitar essa decisão. E aí eu tenho que tirar um pouco aquela capa do executivo ou da gestão ou de qualquer líder, de que a minha decisão ela não pode ser revisitada. Ela pode ser revisitada a todo tempo. Ela precisa ser revisitada a todo tempo. Quando a gente fala de Argentina, por exemplo, em que de uma sexta-feira para uma segunda-feira, 27% da moeda do país ela desvaloriza, eu não tenho como não olhar para essa decisão de novo. Eu não tenho como olhar para a minha operação de sexta para segunda e achar que ela é igual. Ela não é igual. E com uma possibilidade ainda de dolarização de toda a economia, o que seria uma medida absolutamente drástica, mas faria com que o peso argentino passasse a ter um valor muito pequeno, na verdade, no momento que houvesse naturalmente uma migração para a moeda americana, e um país do tamanho que é a Argentina, sem um banco central próprio, não sei nem se teria um banco central próprio, considerando que... Ou talvez um banco central próprio, porém com uma capacidade de atuação muito limitada em relação a um país que imprime a própria moeda, né? E aí vem também, eu acho que um contexto de político e social que estão muito que referendam cada vez mais a economia, né? Quer dizer, o mundo ele está se extremando, né? Os algoritmos fazem com que a gente consuma cada vez ideias mais correlacionadas a um primeiro ideal, tornando esse nosso ideal extremo. Uma dificuldade enorme dos dois mundos, vamos classificar de uma maneira simplória aqui, né? Direita e esquerda, se comunicarem e chegarem dentro de um consenso, na medida que a gente tem fui para a direita, não gostei, daí volta para a esquerda, daí não gostei, daí eu vou para a direita, e fazendo com que cada vez mais extremistas sejam eleitos, com medidas também cada vez mais extremistas, né? E acho que é por aí, porque aí voltando para o mundo corporativo um pouco, que eu comentava, Beck, não tem como eu tomar a decisão a partir de um pânico e achar que ela foi a decisão que vai ficar para sempre. A decisão de pânico pode ser a extrema esquerda, pode ser a extrema direita, pode ser um pânico. Aí quando a gente fala de eleição, eu nem sei se a gente fala em política, mas o detalhe todo que eu acho é que elas precisam ser, primeiro, a decisão para todo esse ambiente que a gente está conversando aqui, que está turbulento, eu não tenho nenhuma dúvida que o Chile que eu encontro em janeiro, a Argentina que eu encontro em janeiro não é a de hoje, desse setembro que a gente está conversando aqui agora. E eu tenho que estar preparado para, de alguma forma, ter uma fundação bem feita. E aí eu estou falando de uma estabilidade financeira bem organizada, números bem adequados, metas bem pensadas, os objetivos estratégicos que de fato entendam que podem absorver os impactos dessa turbulência que a gente vai ter, ou que a gente já está tendo, justamente para eu evitar quebras, rupturas. E aí não estou falando de quebra financeira, mas quebras de processos, quebras de clientes, quebras de negócio. Hoje, navegando nesse ambiente turbulento que as operações na qual eu estou metido, eu passei a ter uma tendência a querer observar um pouco mais aquilo que não gera o maior estrago. Eu tenho que atuar onde não gera o maior estrago. Pensa no avião, na turbulência. Aonde é a principal parte do avião que não pode ter uma fissura, porque senão ali eu coloco em risco a minha operação. Turbina. A fissura é onde eu estou buscando sempre. Porque ali é onde está fazendo com que a minha operação ela continue, de fato, caminhando para essa turbulência. Do contrário, eu vou ter que tomar decisão extremada. Aí vai ter layoff, aí vai ter isso, vai ter aquilo. Várias decisões de extremas que qualquer corporação pode tomar. Está longe de ser o caso concreto que eu estou comentando. Mas eu acho que quando a gente fala de como fazer o negócio prosperar nesses ambientes, eu não tenho a menor dúvida que primeiro, uma fundação muito bem feita. Se eu posso aconselhar, procura fissura. É ali que está o problema. Perfeito. Ou ali que vai te dar o problema. Perfeito. E se antecipa isso. Se antecipar, né? Esse é um fator fundamental, porque a gente fala muito na Beta House, né? Durante muito tempo as empresas buscaram ser grandes e serem ricas. E tá tudo certo, logicamente esses dois fatores eles seguem, mas a gente tem que trazer um terceiro elemento
nessa matemática que se chama poder de transformação, que é a capacidade de se adaptar às novas realidades, né? Ou até mais do que isso, porque quando a gente fala de se adaptar a novas realidades, a gente já traz um pressuposto de que eu estou atrasado e eu preciso correr atrás da máquina. Mas quem sabe, então, de ser protagonista de uma nova realidade. Total. E o DLL, ele traz algo que eu acho que é uma busca de muitas empresas, algumas mais genuínas, outras menos genuínas, que é esse olhar para o sustentável, né? Isso é algo que faz parte do DNA do DLL, e vocês conseguem fazer com que essa busca, que para muitas empresas e negócios acaba sendo eu preciso abrir mão de resultado para olhar para isso, vocês conseguem perceber como uma oportunidade e talvez aí jogar na frente de outros players, bancos, instituições financeiras que olham o mercado não a partir tanto desse viés. Como é que é esse protagonismo e como é que se tira vantagem desse contexto ESG, né? Que além do social tem também um econômico, para que a empresa possa ser protagonista de novas realidades e não só uma empresa que corre atrás da máquina para se adaptar àquele contexto que foi alterado por outros? Eu acho que é entendimento. Acho que dentro do contexto do DLL, o entendimento dessa transição energética, do que é a necessidade do mundo e também o que é o viés de missão do DLL faz desde sempre, eu acho que ajuda, porque quando a gente fala em cultura, isso já estava. A gente não é algo que está sendo acoplado agora para qualquer parte da estratégia ou para qualquer parte da cultura da empresa. Então, acho que isso facilita. Ela fica mais fluida. Ela fica menos... Primeiro que ela fica mais atemporal, ou seja, não é por uma necessidade, não é por uma moda. A gente não vai falar de inovação porque é o ano da inovação, não vai falar de sustentabilidade porque é o ano da... Isso já é atemporal. E faz com que a estratégia cada vez seja um pouco mais percebida, não só pelos colaboradores, mas também pela autodireção, mas como pelos parceiros e clientes também, que é algo que o DLL trabalha para entregar um benefício mútuo. Não é para fazer marketing, muito menos para fazer lucro. É um benefício mútuo. Quando a gente fala de ajudar o nosso parceiro na transição energética, eu estou ajudando as empresas a também avançarem e cruzar essa ponte rumo à sustentabilidade. E que vai entregar valor e resultado para o negócio dela também. Então, ele é um benefício mútuo. Então, acho que quando a gente trabalha em sustentabilidade dentro do DLL, quando a gente fala sobre isso, eu acho que o principal ponto de percepção que eu tenho é que ele é natural. Ele não é nada que veio porque é uma necessidade. Ele já existia e está ali. E tem, obviamente, um crescimento a partir disso e cada vez mais uma percepção de necessidade a partir dos desafios novos que cada vez se compõe esse assunto. E conectando cultura e estratégia, eu percebo que tu faz um movimento, até a partir daquilo que tu começaste a dizer, né, de promoção de lideranças, né, até propriamente no Chile, tu comentaste sobre o quão hierárquicos ou apegados às tradições eles são. A partir, por exemplo, do projeto de OKRs, né, dos OKRs, tu empoderaste pessoas de diferentes níveis hierárquicos a participar de um squad que seria responsável por buscar o atingimento de objetivos estratégicos, né? Tendo eles mais autonomia, mais protagonismo, uma liderança maior, uma sensibilidade sobre a relação de causa e efeito das iniciativas realizadas, quer dizer, o que eu estou fazendo me gera exatamente o que de resultados, e como isso acaba respondendo dentro da capacidade das pessoas perceberem o negócio de uma forma diferente, né? O John Doerr, ele tem uma frase que é o grande disseminador da metodologia OKR, por mais que não tenha sido ele o criador da metodologia, ele tem uma frase que eu acho super bacana, ela está em inglês, mas em português seria algo como: quem não trabalha por metas comuns, trabalha por processos, né? Quer dizer, a pessoa que está lá cumprindo rotina, ela entende que no final do dia o trabalho dele é cumprir aquela rotina. Enquanto quem tem uma meta comum, ela trabalha por objetivos globais e passa a ter um senso de pertencimento, de protagonismo, de autonomia, de inovação, de sentimento de dono, de sentimento e trabalho em equipe, que absolutamente mudam a forma como o jogo é jogado. E isso acaba descentralizando talvez a palavra
não sei se é a palavra poder, mas descentralizando a forma como a empresa atua, disseminando autonomia, disseminando responsabilidades em toda a equipe, fazendo com que todo o time passe a jogar junto e não só ter o técnico, vamos dizer assim, no papel de técnico, o time no papel de time, e que todo mundo possa pensar de uma forma mais conectada a forma de jogar aquele jogo, né? Acho que quando a gente fala em liderança, a gente fala em comunicação. Não tem como você ser um bom líder se a comunicação não for boa, não for efetiva. Quando a gente fala de objetivo, de estratégia, do que a empresa quer, qual é a nossa visão, qual é a nossa cultura, isso tem que estar muito bem comunicado. E mais que bem comunicado, tem que estar bem entendido. Bom, tu já andou em centenas de empresas aí. A oportunidade são poucas, não sei se todas, mas e aí não sei por tamanho, etc. Mas a gente já falou sobre isso. A oportunidade que a gente teve de todo um time, 100%, tá conectado num dia específico para falar e trabalhar sobre os objetivos daquela empresa, eu acho que isso tem que entregar alguma mensagem, alguma comunicação. E a comunicação que eu quero entregar, a comunicação que eu quis entregar e a que eu faço diariamente todo mundo aqui é parte. E todo mundo aqui é parte protagonista. Não é só parte. Porque parte eu posso ser de qualquer coisa. Mas protagonista ela é diferente. E eu acho que o sentido do trabalho, na percepção atual que a gente tem que ter, e aí filosofando com palavras e mentes brilhantes, não a minha especificamente, eu acho que mudou a forma com que a gente trabalha. Imagina hoje você está em casa, no trabalho híbrido, flexível, dentro de um modelo de negócio, dependendo de qualquer que seja o modelo que a sua empresa está trabalhando. Mas imagino que a grande maioria ainda tem aí os seus dias de home office e está na flexibilidade. Você simplesmente não vê o teu colaborador. Você simplesmente não é visto como colaborador. Eu não sou visto como colaborador se eu estou simplesmente na minha casa. Imagina, além de você estar sozinho, solitário, sem ser visto, em teoria com um controle um pouco menos rígido, que é o controle visual, que é o controle que a gente conhecia há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Imagina adicionar isso, você não saber por que você está fazendo. Qual o sentimento desse colaborador? Qual o sentimento dessa pessoa no dia a dia de trabalho dela? É simplesmente de uma tarefa. É simplesmente de, vou esperar o dia acabar. Vou esperar a hora passar. E que eu quis adicionar, e que eu vou buscar adicionar sempre, é que essa pessoa ela entenda exatamente o porquê que ela está trabalhando todo dia. Como eu falei agora há pouco. E isso não é controle, isso não precisa de micromanagement, eu não preciso ter nenhuma ferramenta que vai dizer se esse colaborador está trabalhando muito ou pouco. Não, eu quero que ele entenda a entrega que ele tem que fazer. Eu quero que ele entregue o porquê dessa entrega. E ser parte de todo um contexto que cria objetivos e que cria estratégia e que depois executa, pode ser um começo. Eu aposto aí. Tô entendendo que tu considera esse o aspecto mais gratificante da tua posição. Tô entendendo que tu considera esse o grande legado que tu quer deixar nos lugares onde tu passa. Eu acho que na verdade não tem como uma liderança ela não ser efetiva se ela não está carregada de um contexto de empatia, de um contexto de entendimento com o que cada um quer fazer, Beck. Eu não consigo ver, por exemplo, que uma mesa de reunião, seja com qual for os cargos das pessoas que estão sentadas nela. Se eu não conseguir ter a capacidade de chegar no consenso entendendo o melhor de cada um e entendendo que cada um tem a capacidade de absorver algo que se passa nessa reunião e de contribuir na tomada de decisão, aí eu não estou falando de uma gestão. Fantástico. Ela não vai acontecer. Simplesmente eu vou... Primeiro que é cansativo demais, né? Imagina querer... Tem uma frase que eu adoro que é: cara, cansar o mundo é cansativo pra cacete. Cara, imagina, meu sonho é mudar o mundo. Não vai mudar o mundo, é cansativo pra cacete, cara. Muda aquilo que você tem influência. E sozinho também não dá, é cansativo pra caramba. Então o que eu entrego? Esse, pelo menos, é o objetivo que eu vejo. Quando eu tento fazer com que esse empoderamento aconteça em todas as camadas de um grupo de trabalho, eu entrego para eles também a possibilidade, não só do protagonismo, mas também a responsabilidade. Me ajuda a mudar aquilo que a gente tem que mudar. Não mudo, mas mudar aquilo que a gente tem que mudar. Eu coloco neles a responsabilidade de fazer parte e de contribuir efetivamente com aquilo que está sendo feito. E, obviamente, a partir daí chega a cobrança, a performance, toda a questão que envolve você ter se colocado numa situação que te entregou um pouco mais de necessidade. E não estou falando que está funcionando nem que é perfeito, mas é um caminho. É o caminho.
Topa a gente mudar um pouquinho de formato? Bora. Vamos para um ping-pong? Vamos. Perguntas e respostas rápidas? Vamos lá. Por mais que eu sei que eu vou te fazer perguntas aqui que certamente te fariam pensar. Então, se por acaso a resposta não vier na hora, traz o que veio primeiro na tua cabeça. Vamos lá. Deixa o coração falar. Pode ser? Tá. Lugar para morar? Rio de Janeiro. Lugar para trabalhar? Rio de Janeiro. Lugar para férias? Rio de Janeiro. Livro ou recurso que você recomendaria para outros líderes? De tudo isso que eu falei aqui sobre liderança, teve um livro que me ajudou muito, que é Radical Candor, da Kim Scott, que fala muito sobre essa liderança empática, sobre essa liderança de entendimento. Do desafio honesto, de evitar a manipulação, de você também não evitar o conflito, de forma com que você passa a ser um líder que simplesmente entrega aquilo que o teu colaborador quer escutar, ou aquilo que você quer dizer, para evitar naquele momento algo um pouco mais profundo, que é o Challenge Directly, que ela usa no livro dela. Ela tem os 4 quadrantes, e aí é maravilhoso o livro nesse aspecto, e é que eu recomendo, que eu acho que a liderança empática e esse desafio contínuo e honesto é a chave de algum sucesso dentro de um ambiente corporativo em que o protagonismo esteja nos colaboradores e que também vou entregar essa percepção de resultado e de parte responsável por aquilo. Tirando família, se pudesse almoçar ou jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, que já passou por esse mundo, quem seria? Roger Federer. Roger Federer. Por quê? Primeiro que eu acho que ele é um cara que transcende o esporte. Aliás, vocês são meio parecidos até, fisicamente. Já me falaram. O tênis também. Tênis não. Tênis não, porque eu não sou grande coisa, a última vez eu te ganhei. Quem dera. Não, mas ele é um cara que transcende o esporte. E acho que desde sempre. Claro que dentro de todo um contexto de tênis, aí falando do esporte em si, a gente teve o Guga, teve todo aquele hype que foi o Guga ganhar, e acho que o pessoal da nossa cidade começou a gostava de tênis antes, começou a adorar o tênis ainda mais. E depois vem o Roger, e acho que ele, na minha opinião, e aí muito pessoal, ele é o cara que entregou o tênis pra mim. Tanto é que depois que ele parou, eu parei de assistir tênis um ano e meio, 2 anos, fui voltar a assistir tênis agora. Eu simplesmente falei, se o Federer não tá jogando, eu não vou assistir. E acho que ele transcendeu o esporte, porque ele continua sendo uma pessoa que eu busco informação, busco saber o que ele está fazendo agora com a nova marca de tênis dele, a OM, e que ele é parte, e todo o processo que é tão fantástico, né? Tu viu agora, entrando já num bate-papo, tu viu a OM tá patrocinando 3 novos tenistas. Simplesmente ele acertou nos 3 no US Open. Os caras que foram longe. O Ben, que chegou na semifinal do nada, era um cara que não estava cotado em nenhuma casa de aposta para chegar numa semifinal. E fez o que fez com o Djokovic, aquela história toda. Criou ali um furdunço, né? Depois o brasileiro, João Fonseca, que foi campeão, com a ON, vestindo a ON. E a Iga, que claro, já era a primeira do mundo, essa daí não tem muito o que falar. Mas é impressionante como que é certeiro. E esse é algo que se eu olho e vejo que o Federer está metido dentro, é alguém que eu gostaria de conversar. Como é que ele tem essa visão e o time dele para acertar tanto num Grand Slam, ele acertou 3 que geraram muito resultado para a marca dele. Foi a Coco Gauff que ganhou o US Open? Foi. Eu acho que era a Swiatek a primeira, número 1 no mundo. A Iga era a primeira, sim. A Iga Swiatek. Pádel ou tênis? Tênis. Tênis. Mas agora tá jogando mais pádel, né? Por necessidade. Tem mais facilidade agora lá no Chile. E tem muita pádel. Na verdade, tem qualquer terreno vazio no Chile tá virando quadro de pádel. Impressionante. Assim como aqui é beach tênis. Eu vou levar o beach tênis pra lá. Não tem visto. Vamos levar o beach tênis pra lá. Vamos levar. Significado de família? Eu acho que é o principal, primordial. Não tem como um dia começar ou terminar se o objetivo não for a família. E aí eu tenho uma palavra de um amigo, Pedrinho Salomão, que na verdade é um cara que me inspira diariamente, um cara que tem 4 livros, fala sobre liderança, fala sobre mundo, fala sobre a forma de lidar com a pressa, a forma de lidar com todos os conceitos básicos de vida, e fala muito de família. Indico para todo mundo também olhar o que o Pedrinho fala, é um pensador maravilhoso, contemporâneo. E ele fala, não tem sucesso corporativo, sucesso profissional que justifique o fracasso familiar.
Essa frase para mim tá tatuada e ele fala isso desde muito tempo. Eu sempre escutei. Então não existe sucesso. Então quando passa para mim a decisão de ir morar fora, a decisão de assumir uma posição, a decisão de mudar um pouco o contexto da minha família, de mudar, claro, o que a Jo faz como minha esposa, toda a questão de trabalho dela. Essa é a principal equação. Essa é a equação que tem que fechar. E eu me lembro, né, de todo esse processo de mudança, de entendimento como é que a Jo, que é arquiteta, trabalharia lá, a educação do teu filho e todos esses contextos. No final das contas, eles estão muito bem, né? Estão funcionando muito bem Sim. dentro desse novo padrão. Mas foi uma aposta, foi uma aventura familiar, foi uma decisão familiar, inclusive. Foi. Não, é familiar e é uma decisão de experiência, sim. A gente não acha que... Eu só posso saber se é ruim se eu provar. Bom, eu ensino isso pro meu filho, então por que eu não vou fazer igual? Sem dúvida. Então é o que a gente está fazendo, é uma experiência. E vou te dizer, já quero mudar de novo. Não amanhã, já quero mudar, porque é a experiência. É muito enriquecedor, engrandece muito a família. E como família a gente se une muito também. E o que já gerou de resultado fantástico para o nosso filho, para nossa família, é algo que eu poderia ficar aqui 1 hora contando, porque é muito interessante e é fora do que era esperado. Estou falando aqui de resultados simplesmente que não era o que a gente marcou como objetivo. Uhum. E já começou a acontecer. Então eu já estou ansioso para mudar de novo. Se mudar com a família, expande o lado de fora e fortalece o lado de dentro. Totalmente. Né? Ótimo. Para a gente fechar essa conversa que está maravilhosa, e se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia ir muitas horas, mas se tu pudesse dar um conselho para uma liderança, que eu esteja num papel como o teu de liderar times internacionais, como por exemplo um brasileiro atuando hoje na liderança de um banco holandês no Chile, na Argentina, ou então liderando a sua startup, ou liderando o seu negócio tradicional, ou seu negócio familiar, sua empresa grande ou pequena. Um insight sobre liderança. Gente, não acho que uma percepção que eu tinha que, legal, vou ser executivo, vou falar de negócio o tempo todo, vou visitar cliente, eu vou fechar negócio, eu vou bater meta, eu vou estourar espumante, eu vou fazer... Esquece. Gente. Teu foco não é outro que não seja gente. 80% do meu tempo é gente. E é o que eu adoro. De verdade, é o que eu adoro. Então, acho que se eu posso dar conselho para algumas lideranças aí, ainda que seja um conselho gratuito, que não é bom pegar, gente, dedica tempo a fazer com que teu time cresça. Eu acho que não tem problema isso, porque o conselho, quando ele vem só do conselho é uma coisa, né? Mas quando ele vem do exemplo é outra. E para mim, pro Beto, para todas as pessoas da Beta House que vivenciam a tua jornada dentro do DLL, a gente percebe que tu és um grande exemplo e é por isso que eu fico muito feliz de te ter recebido aqui. Esse formato ele permite com que várias pessoas possam entender um pouco desse mundo em transformação, de desafios empresariais, de como nós como Beta House temos inclusive atuando dentro de diferentes mercados. E é uma honra a gente poder ter a oportunidade de trabalhar juntos, o que gerou, assim como tu disseste, né, dentro da tua família, que, poxa, começou buscando um ganho e hoje a gente já tem outros, gerou uma grande amizade. Eu não posso deixar de te cumprimentar e te agradecer por tudo isso aí que a gente tem feito juntos. Não, eu que agradeço e é recíproco tudo isso. Acho que eu não estava como key result essa amizade e ela apareceu como um ganho maravilhoso. Com o Beto, todo o time da Beta House, obrigado pela essa parceria sempre. Eu acho que é fundamental. Vocês me ajudam todo dia a ter esses insights que eu venho tentando colocar em prática. Tudo que a gente tem trabalhado, toda a questão de estratégia, toda a questão de objetivo, toda a ajuda com o meu time, isso não tem preço, de verdade. Eu acho que melhor do que tá bem acompanhado, tá com alguém que, além de te acompanhar, também tá botando a mão na massa, e vocês são tão executivos como eu nessa trajetória toda que eu tô passando, que eu tô vivendo. Tenho muito orgulho e muita felicidade de ter encontrado esse caminho com vocês e que não para nunca e que a gente vai seguir e o que vai ter de rafting pela frente aí não tá no gibi.
Maravilha. Obrigado. Muito obrigado novamente, pessoal que está nos assistindo. Fiquem super à vontade de nos seguir no Spotify, no Instagram, no YouTube, em todos os canais que a gente busca compartilhar conhecimento com pessoas fantásticas como o Everton Mata, que esteve com a gente aqui hoje. Muito obrigado pela audiência e sucesso a todos.